Engraçado que eu lembrei ontem, eu falei, acho que eu vou pedir para a Esther gravar. Que pena. Eu achei essa lição tão providencial para os nossos momentos, né? Demais. Não é só assim para nós, cada um, para controlar a cólera, mas é o momento que a gente está vivendo. Eu achei ela muito própria. Verdade. Obrigado. Espero que eu Obrigada, tenha gente. alcançado o tema. Alcançou, com certeza. Superou. Prece final, aí você grava, Esther. Hã? Põe na prece final, ele fazendo, aí você grava. Essa Tá, já está gravando. Tudo que a gente está falando, depois do que a Maria Luísa falou, eu pus para gravar. Ah, legal. Daí O meu problema é o momento de começar. Alguém lembrando. Bota um stick na tela aí do seu computador. Eu faço isso, porque eu também... Os sticks são vocês. Meus sticks. Picados. Bom, a aula hoje, a Maria Luísa passou aquele áudio, né, aquele vídeo do sobrinho, né, Maria Luísa? Maravilhoso, Lindo, maravilhoso. lindo. Ai, devia ter encaminhado para a Eliana, esqueci, não sei se a Irene lembrou, né, de passar para ela. Depois eu passo, Eliana, bem legal, é um cara, o sobrinho dela, que ele tem Espiritismo Pop, é um canal que ele tem, e ele estava falando justamente sobre a lei da reprodução, e ele fala, eu até mandei para a Ira, porque ele fala de uma forma tão leve, tão suave, bem para público, assim, qualquer público, inclusive, eu acho, para os jovens, né? Acho maravilhoso, né? Então, vamos lá. Hoje a aula é minha e da Eliana. Vamos ver aqui. Lei da reprodução, né? Como é que será que é isso daí? Então, ele fala para a gente que a lei da reprodução ela é inerente a qualquer ser humano, a qualquer ser vivo, né? E nós aqui vamos nos ater só ao ser humano. Antes de mais nada, quando eu estava pesquisando isso daqui, tem esse Word Matters aqui, que ele fala, você clica nele, cara, isso não para de rodar. Então, até coloquei, isso aqui foi no dia 19 que eu peguei, né? E ele fica continuamente mudando os números aí, de todos esses indicadores. Nós já estamos com 7,8 bilhões de seres humanos aqui no planeta encarnado, e a espiritualidade fala que são 20 bilhões, eu já ouvi 20, já escutei 30, então, somando os desencarnados, que a gente tem bastante, tem mais do lado de lá do que do lado de cá. E então a fila é grande para querer reencarnar, né, gente? Imagina aí. E uma coisa legal que o Espiritismo fala para a gente é que está tudo certo, né? É necessário que se realmente reencarne, que tenha a reprodução, porque sem ela a gente não poderia ter a oportunidade de refazer, corrigir aquilo que a nossa doutrina fala, que é a experiência da reencarnação, né? Então, é um item necessário. E aqui também é um item que eles fazem lá sobre o índice, a taxa de crescimento mundial. Então, olha só, para 2100, você tem... Aqui é o mais pessimista, não, aqui a taxa menor, né? Onde a gente decresceria a população em 2100. Aqui, que a gente dobraria, né? Que chegaria a 16 bilhões, e a média, que é o que eles mais trabalham, chegaria em 2100 a quase 11 bilhões de seres. Então, é legal, alguém pegou o livro dos Espíritos aí? Se puder,
eu gostaria... A Andréia está por aí? Está com o livro, Andréia? Pode ler a 687. Leio. Por favor. Se a população, pode? Se a população seguir sempre a progressão crescente que vemos, chegará um momento em que ela será exuberante sobre a Terra? Não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele nada faz de inútil. O homem que não vê senão um canto do quadro da natureza não pode julgar a harmonia do conjunto. Então, é o que a gente está passando hoje, né, gente? Eu pensando em tudo isso hoje de manhã, só fazendo um comentário, perdemos um amigo nosso de 32 anos, perdemos não, né? Ele partiu para o plano superior. Mas aí a gente, mesmo sabendo de tudo isso, a gente ainda fica se questionando, né? Por quê? O que a gente não está enxergando ainda? E aí fui ler esse capítulo, dei essa questão. Falei, entendi, Deus, já está tudo explicado, está tudo certo. Ele está no controle. Tá. Ele permite o nosso livre-arbítrio até a página 2, porque tem Jesus como diretor planetário, eles têm metas, objetivos para nós, para o nosso planeta. E como lembra das aulas da Gênese, quando a gente tinha muito bem dada pelo Rogério, nós já tivemos no nosso globo 2 destruições em massa. Sim. Então, não custa nada ter uma terceira e começar do zero. Para Deus, tudo é possível. Fora as grandes guerras, né, Esther? Então, aliás, se você para pensar, hoje em dia não precisa mais de destruição em massa, né? Vindo da parte do globo mesmo, que seja geológico ou meteoro, esse tipo de coisa. O povo mesmo daqui já se destrói, né? Sim. Então, existe o bom nessa pergunta que o Kardec faz, a resposta dos espíritos é calma, Deus está olhando por tudo, não vai nem morrer aqui, que nem tem algumas correntes que fala que se a gente chegar a um crescimento exponencial, vai faltar alimentação, vai ter... Não precisa de nada disso, pode deixar que antes nós já nos demos conta de nos destruir, porque a oportunidade que é dada, mesmo com essa pandemia, é de voltar para dentro. O que eu estou fazendo? Como que eu posso amenizar esse sofrimento? Tudo isso, né? Então, Deus está sempre no comando. O que eu percebo assim de maior importância nesse capítulo é esse tipo de observação que os espíritos mandam para a gente, né? Aqui tem a observação, né, que a população mundial deve crescer 4,3 vezes entre 1950 a 2100, de 2,5 bilhões que era lá para 11 bilhões em 2100, que foi o que eu falei para vocês, tá? E aí, ele tem outro capítulo dele, é sucessão e aperfeiçoamento das raças. Peraí, deixa eu colocar para o lado de cá. Nós pegamos aqui é uma matéria, não tem nada de espiritismo, é científico. E está aqui da onde nós pegamos, www.brasil247.com. Uma parte ele fala assim: dizer hoje em dia que existem raças humanas implica em demonstrar a existência de grupos distintos, possuidores de traços comuns entre si e de particularidades para não se encontrarem em nenhum outro grupo. É claro que entre um senegalês, um cambojano e um italiano existem, evidentemente, diferenças físicas visíveis, cor da pele, dos olhos, tamanho, textura de cabelo, etc. Mas, hoje em dia, já sabemos que o patrimônio genético dos 3 é extremamente próximo. A descoberta dos grupos sanguíneos, da variação das enzimas, da sequência de DNA, dos anticorpos e tantas outros, superam em evidência o parentesco dos homens entre si, assim como sua extraordinária diversidade.
né? Então, aqui é a ciência completando aquilo que está nas perguntas do Livro dos Espíritos. E eu queria mostrar para vocês, eu acho que vocês já viram, todo mundo viu esse vídeo, mas vamos relembrar um pouquinho? Eu tenho que sair aqui do scroll? Não. Vou dar um stop aqui e voltar tudo outra vez, porque eu sou meia lenta. Tá. Vai. Até, se você me permitir um comentário rapidíssimo enquanto você localiza, nós estamos vivendo esse tempo de pandemia em que assistimos o vírus... Peraí, desculpa. Eu queria só aumentar. Fala. Nós estamos vivendo esse tempo de pandemia aí, afetando todo mundo, e nós estamos assistindo variações do mesmo vírus. Talvez, por uma via oblíqua, o ser humano acabe entendendo que essa variedade, que essa multiplicidade faz parte da lei da vida. Eu aceito o vírus variante, até porque eu não posso fazer nada. Ele varia sem pedir minha autorização. Vem com novas características, mas eu ainda não aceito o que tem a pele diferente da minha, os olhos, o cabelo diferente do meu. Estupidez, né? Quer ver esse vídeo aqui? Ele é bem legal por causa que mostra justamente isso. Vocês estão vendo? Sim. Ainda não, mas estou vendo você. Ainda não. Espera aí. Vai. Espera aí. Esse. Mas está no share screen. Vocês estão me vendo? Te vendo. Não, estou vendo a gente. Mas não... A gente nunca consegue ver vídeo, lembra? Agora tá. Agora sim. Agora apareceu. Então tá. Vai dar certo. Então vai. Vai, deu. Pronto. Só está sem som. Sem som, Esther. Sem som? É. Ai, não tenho como. Por que será? Então não adianta. Não está aparecendo som? Não. Volta só para a gente ver, então. Dá para ler. Legenda. Dá para ler? Tem alguém que está com som aí, eu não sei quem que está deixando também. Que pena. O outro também vai ser falado. Por que será? Ô, Gabi, você consegue me ajudar? Não funciona vídeo e áudio no mesmo tempo no Zoom. Então, o que você pode fazer é mandar o vídeo depois no grupo e cada um assiste, mas mostra agora, porque tem a legenda, a gente consegue ler, pelo menos. Tá bom, então lá vai.
Chocante, né? A Muito gente lindo. vê que somos do mundo. Temos participação genética com todas as raças. Então, eu já coloquei no grupo para depois vocês ouvirem. É bem legal, é bem emocionante. Com a voz deles, com eles falando, nossa, não é possível, tal. É bem legal. Então, continuando. Então, Esther, mas será que não é também as muitas encarnações que nós tivemos? Cada vez num lugar, né? Exatamente, exatamente. Não, nós que acreditamos na reencarnação, fica muito mais fácil para entendermos que hoje estamos brasileiros com a cor da tez, com a cor dos olhos, de cabelo, porque sabemos que é necessário. Agora, imagina, Madá, as pessoas que não acreditam nisso, e nesse vídeo
são pessoas extremamente arrogantes e orgulhosas da onde nasceram, se achando melhores superiores que os outros. E, então, não são pessoas que, como nós, acreditamos na reencarnação. A reencarnação, elas nos faz entender muitas coisas e até mesmo não sermos arrogantes a ponto de falar, eu sou... Primeiro que brasileira mistura de tudo, né? Já começa por aí. Brasileiro ser arrogante por causa de etnia é o supra-sumo, né? Mas burrice. Assim, pessoas que se acham, sabe, que nem a moça que odiava turco e de repente o primo dela é turco, tá lá, até no meio do povo. Então, isso é muito legal nesse sentido. Fica mais fácil para a gente entender e aceitar. Então, peraí, que desse daqui no slide... Tá. Aqui, ele já está falando, né, do aperfeiçoamento das raças. O aperfeiçoamento das raças, continua. Bom, para falar de aperfeiçoamento, temos que falar sobre eugenia e melhoramento genético dos seres vivos. Eu não vou passar esse áudio, porque também não vai ter som, e esse aqui é totalmente som, né? Mas eu vou colocar para vocês lá no grupo. É uma reportagem do Fantástico, onde eles até iniciam falando, olha, é um assunto super polêmico, tal, e eles mostram que é um casal que eles perderam, eles tinham um filho e perderam o segundo filho por câncer no cérebro, e esse câncer era genético, ele era carregado geneticamente a mãe transmitia para o filho. Então, ela tinha uma probabilidade de ter um terceiro filho com o mesmo problema do segundo, que eles viram sofrer, que foi... Bom, a perda de um filho já é complicada, e quando você já sabe que foi característica genética minha, deve ser uma coisa mais complicada ainda de ver o sofrimento que você poderia evitar. E aqui... eles fizeram in vitro a fecundação e através da escolha genética do gene que não tinha a doença. Então, foi para o lado bom a utilização do melhoramento genético, né? E aí eu gostaria que alguém lesse para mim a questão 688. Senão vai a Andréia mesmo, eu já pego a Andréia que está aqui, pertinho. Vai, quer? É para mim. Há, neste momento, raças humanas que diminuem evidentemente. Chegará um momento em que elas terão desaparecido da Terra? É verdade, mas é que outras tomaram seu lugar, como outras tomarão o vosso um dia. Então, aqui a gente vê. Lembra dos Homo sapiens, e antes deles você tinha o Neandertal, etc., que eles tinham um corpo muito diferente do nosso. Estatura, o pelo do corpo era muito mais, porque precisava se proteger, né? Então, tudo isso vai havendo transformação. Hoje em dia, a gente já percebe que tem muitas pessoas que não nascem mais com dente do siso. Então, a tendência é sempre ter melhoramento, né, natural da coisa. Então, isso daí é uma coisa que já observamos e fica super certo. E pode ler também a 689? Leio. Os homens atuais são uma nova criação ou os descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? São os mesmos espíritos que estão voltando para se aperfeiçoarem em novos corpos, mas que estão ainda longe da perfeição.
Assim, a raça humana atual, que pela sua argumentação tende a invadir a Terra toda e a substituir as raças que se extinguem, terá seu período de decrescimento e desaparecimento. Outras raças mais aperfeiçoadas a substituirão, descendendo da raça atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Que foi o que a Acabou gente falou, né? Então, porque aqueles seres que vieram no início da formação da Terra, que vieram para o Egito, que vieram para a Índia, essas civilizações já desapareceram. Nós já fomos renovados. Já, né? Eles já voltaram, muitos voltaram para os seus lugares de origem, né? Uhum. E a 692, eu só vou querer que leiam para mim a resposta. A pergunta é: o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência é contrário à lei natural? Seria mais conforme com esta lei deixar as coisas seguirem seu curso normal? Pode ler, André? Resposta? Leio. Deve-se fazer tudo para alcançar a perfeição, e o próprio homem é um instrumento do qual Deus se serve para alcançar seus fins. A perfeição, sendo o objetivo para o qual tende a natureza, favorecê-la é corresponder a essa finalidade. Mas o homem, geralmente, não se esforça pelo melhoramento das raças, senão por um sentimento pessoal, e não tem outro objetivo senão o aumento de seus prazeres. Isso não diminui seu mérito? Que importa que seu mérito seja nulo, contanto que o progresso se faça. Está nele tornar seu trabalho meritório pelas intenções. Aliás, pelo seu trabalho, exercita e desenvolve sua inteligência, e é sob esse aspecto que ele mais aproveita. Então, a eugenia, ela é problemática por causa disso justamente. O homem, pela sua inteligência, sabemos que na Segunda Guerra, os nazistas, eles utilizaram de pesquisas cruéis para fazer seleção genética, testes, tal coisa horrorosa, né? Mas que não difere muito daquilo que a gente faz com os animais. Nós também fazemos teste com os animais, né? Então, quer dizer, precisa o homem, pela sua inteligência, descobrir meios, né, que possamos utilizar e fazer os testes necessários para a indústria farmacêutica, que possibilite isso sem judiar dos bichinhos também, né? Então, aquilo que a gente fazia na Segunda Guerra Mundial, continuamos fazendo para os animais. E ainda com seres humanos também, né? Sim. Ainda com seres esses seres humanos in vitro, você acha que eles não estão testando? Claro que estão. Tá em segredo de Estado por aí. Mas o que eles estão fazendo? Então, é proibido? É proibido. Mas na escondida, pode ter certeza. Então, isso mesmo, Madá, a gente acha que tem os chineses, pelo menos, que eles têm mais liberdade, coisa e tal, né? E também aquilo que você falou, quem que garante que não tem um cientista que está fazendo alguma coisa dentro da sua própria casa para tentar fazer. Então, aqui tem o lado negativo e positivo, a eugenia. Nesse exemplo do Fantástico, foi super bem utilizado, né? Nasceu bebezinho novo, sem aquela característica genética que desviava para o câncer, um bebezinho super sadio, então foi legal. Mas pode usar para vaidade, tornar seres, tipo assim, eu vou deixar que nem, eu acho que, eu esqueci o nome do livro, mas é aquele que você determina a quantidade de QI que essa criança vai ter, então fica para trabalhos operacionais, eu vou deixar ele com menos oxigênio, então ele vai ficar mais imbecilóide, vai fazer o trabalho e não vai reclamar, eu vou deixar uns outros mais inteligentes. Podemos usar para o mal? Podemos. Claro que não. Mas não deveríamos, né? A Mas clonagem podemos, é isso, né? Nós temos esse livre-arbítrio, mas sempre até a página 2. Nós vamos desenvolvendo
E depois também vamos criando leis para proibir esses abusos, vamos dizer assim. Mas o importante é que a espiritualidade fala para a gente. Eu acho muito importante. Que importa o seu mérito, que seu mérito seja nulo, né? Contanto que o progresso se faça. Então, o Espiritismo ele está falando, os espíritos estão falando para a gente, nós permitimos sim que, por exemplo, na Segunda Guerra, você acha que não teve experimentos que saíram de lá, coisas positivas que até hoje nós utilizamos? Sim. Com certeza deve ter, é que a gente não imagina. Uhum. Alguma coisa de boa tem que ter acontecido para ter acontecido tudo isso, né? Exato. Então, para Deus ter deixado, para os espíritos terem deixado acontecer tudo isso. É isso mesmo. Tem um propósito, né? Ele sempre aproveita. A gente vai ter depois a lei da destruição e que nós vamos entender um pouquinho mais que se permite que o mal venha, mas porque acelera, o mal ele acelera, né, nesses momentos. Por exemplo, em 1 ano nós conseguimos desenvolver vacina, coisa que antes demorava 5. Então, até a parte espiritual, né? As pessoas não criam mais em Deus, não rezavam, não oravam. Em 1 ano, Deus fez todo mundo se juntar, de repente. Todo mundo não, né? Todo mundo a gente não... Tem os espíritos de porco, vai. Para falar a verdade. Mas a maioria. Vamos dizer que uma grande quantidade de pessoas passou a orar mais, né? E mesmo aqueles que foram para a UTI, saíram de lá, eles estão mais, provavelmente, pensando nesse lado, né? Ou dando valor para a vida, agradecendo de alguma forma. E aqueles que perderam, também pelo sofrimento, provavelmente estão mais próximos de Deus agora, né? E aqui, o último item que eu vou falar é o obstáculo à reprodução. Olha só que interessante. Na 693 fala assim, as leis e os costumes humanos que têm por objetivo ocasionar obstáculos de reprodução são contrários à lei natural? Pode ler, André? Tudo que entrava a marcha da natureza é o contrário à lei geral. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies, e o próprio homem seria logo a vítima. Comete ele um ato repreensível detendo essa reprodução? Deus deu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder que deve ser usado para o bem, mas não abusar. Ele pode regrar a reprodução segundo as necessidades, mas não deve entravá-la sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso estabelecido por Deus para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. E é isso ainda que o distingue dos animais, porque o faz com conhecimento de causa. Mas os próprios animais também concorrem para esse equilíbrio, porque o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, provendo sua própria conservação, eles detenham o desenvolvimento excessivo e talvez perigoso de espécies animais e vegetais de que se nutrem. Ele está falando para a gente que os animais, na hora que ele preda ou ele mata o outro para comer, ou até mesmo porque é da mesma espécie, mas é para evitar que o outro macho cruze com a fêmea que ele está de olho, esse tipo de coisa, tudo está num equilíbrio. E quando o ser humano vai lá e interfere, dá, por exemplo, você lembra o ano passado que tinha aquele monte de gafanhoto que estava no Paraguai, estava para vir para cá? Por que existe o desequilíbrio? Provavelmente porque houve, de alguma forma, a morte do predador do gafanhoto. Né? E isso acontece no planeta inteiro. Existe um equilíbrio sistêmico do planeta que Deus e Jesus, com todos os seus projetistas, eles criaram para o nosso planeta. O ser humano, ele pensa
e fica aí querendo acabar com um monte de coisa, pensando no seu lucro abusivo, né? Mas, graças a Deus, ele coloca também entre nós pessoas que levantam bandeiras para falar, olha, isso não pode acontecer, olha que vai acontecer lá para frente se por acaso a gente não estancar agora. Então, a inteligência do homem, que nem ele coloca aqui, ela serve para fazer esse controle, mas como ele falava assim, mas não abusar. Né? E olha só que bacana que é esse quadro aqui sobre a população do mundo. Nós já estivemos no pico, porque aqueles pessimistas que falam que a população, o planeta vai explodir de gente, esse tipo de coisa, ele parou, a taxa de natalidade, ela parou de crescer em 1960 aproximadamente, e agora a taxa ela está num decrescimento geral. Então, por isso que quando chegar em 2100, a gente vai estar provavelmente com 11 bilhões, porque nós agora nós estamos diminuindo aquele índice. Por exemplo, eu vejo, quando a minha avó teve filhos, ela tinha uma exceção, ela só teve 3 filhos, de um lado. A outra avó teve 4, que era pouco, né? 3 era o mínimo que as pessoas tinham. A minha mãe, ela também teve 3. Hoje em dia, eu vejo por casal tendo 1, 2 no máximo. Então, mas antigamente tinha 10, tinha 12. Exato. Na época dos as famílias eram bem numerosas. 10 irmãos, 12 irmãos. Então, por isso que eu falei que a minha avó foi exceção de ter 3, né? Que elas tinham, em média, 10 mesmo. Né? E o importante é que hoje em dia, é lógico que tem família que tem 10 ainda, tem, mas a classe média, pelo menos, ela pensa em custo-benefício, quanto que eu posso botar de filho no mundo para sustentar? Na educação que eu vou dar, né? Então, tudo isso é o ser humano, que nem ele fala aqui, pensando, eu não vou abusar, porque senão, eu quero ter, tem gente que quer ter, mas ele fala assim, não, melhor não vai dar para a gente pagar as contas, não vai fechar, não é? Hoje em dia, nós temos essa preocupação de dar o melhor para os nossos filhos, infelizmente, é através da educação, que a educação é paga, né? A boa alimentação, né? Tudo isso daí é o quanto que o casal ele consegue absorver. E isso porque pai e mãe trabalham, a maioria, né? Mas aqui tem um outro item, que é a 694. Que pensar do uso que tem por efeito de ter a reprodução, tendo em vista satisfazer a sensualidade. Nem precisa ler, que é curtinha, eu mesmo leio. Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem está materializado. E isso daqui, o sobrinho da Maria Luísa, ele falou muito bem, né? O ser humano, ele ainda usa da força genésica para satisfação sexual. E ele fala que, na verdade, essa força ela deve ser canalizada, porque a força genésica é a força da criação. Então, que nem ele coloca, pode ser utilizada para leitura, para literatura, para música, para arte, né? No trabalho que estamos desenvolvendo, vamos supor, dando a aula de quem é professor, então ele vai criar uma aula elaborada então isso também é usar a força que nós temos genésica. Toda a criação que colocamos no nosso trabalho é a utilização da força genésica e precisamos utilizá-la muito bem, porque senão nós podemos cair na compulsão. E aí, como ele mesmo dá o exemplo, no livro do André Luiz, né, Sexo e Destino,
que o espírito precisou de 3 encarnações para tentar conter essa força que antes ele direcionava só para o sexo. E aí ele estava sofrendo por causa disso. Então, é a canalização. Eu recomendo, quem não ouviu o Sobrinho da Maria Luísa, ouça, porque ele é muito esclarecedor quanto à forma que utilizamos essa força genésica. Então, o espiritismo, ele não é contra o controle da natalidade. Pelo contrário, se Deus já permitiu que os cientistas descobrissem esses meios de fazer o controle, dá para o casal o direito de escolher quantos filhos ele vai ter. Agora, o que ele fala, né, é não interromper a partir do momento que já houve a fecundação. Uhum. Evitar, porque mesmo isso que nós falamos, no não interromper, tem tantos caracteres, às vezes, tem tantas coisas envolvidas, às vezes a mulher não quer, mas o marido pressiona. O importante é, a partir do momento que nós já temos a consciência que existe uma vida lá latente, um espírito ligado a esse feto que está se formando, nós, como espíritas, chegarem para a gente, vou fazer um aborto, você vai orientar. Já fiz. Então, vamos acolher, né? Porque não cabe a nós o apontar o dedo sobre esse espírito que cometeu o aborto. A gente já falou sobre isso em outras aulas, por isso a gente não vai demandar muito mais aqui. E agora é a Eliana, né, Eliana? Preciso dar um stop aqui. Oi. Ninguém tem pergunta para Esther? Não? Tudo bem? Comentários? Comentários? Eu vi Então, que a Gabi estava meio incomodada lá na hora que estava falando, né, sobre eugenia e tal. Ela estava lá, tipo, fala ou não falo? Fala ou não falo? Mas eu resolvi esperar um pouco e você já deu a resposta. Eu já nem precisei mais. Então tá bom. Calmou. Obrigada. Então eu queria fazer uma pergunta, bom dia de novo, né? Para quem chegou depois. O que tem a ver esse item, casamento, celibato e poligamia, com a lei de reprodução? Né? Esses itens que a Esther falou agora. Quem poderia dizer? O que tem a ver? Por que eles colocaram isso nesse capítulo, né? Os espíritos? A pergunta é para vocês, não é para mim, não. Pergunta para vocês. Nossa, gente, pode falar. Por que vocês acham? Por que pode vocês falar, acham Papa. Eu vejo da seguinte forma: a humanidade como próprio universo, melhor, o universo como própria humanidade é feita de diversidade, de multiplicidade e de possibilidades. Se no exercício do livre-arbítrio, como a minha avó teve 23 filhos, eu tive 2. Foi uma escolha. Às vezes consciente, às vezes não. Então, quem escolhe não ter filhos ou tê-los por maneira indireta, vamos falar de um novo modelo, eu não posso ter filhos, mas eu adoto, eu não quero ter filhos e nem quero casar. É o exercício do livre-arbítrio. Por isso que eu acho que essa questão está embutida nesse capítulo. Tem que atender a todas as possibilidades. Alguém quer completar? Não. Está todo mundo quieto. Hoje está todo mundo dormindo ainda, Eliana. É o frio. É o frio. Coloca a apresentação?
Coloca a Não, apresentação. então, a gente tem uma questão que é obstáculos à reprodução, e o casamento, ele é a união de dois seres. Emmanuel fala em vida e sexo, que é a união de dois seres em contato permanente, e um ajuda o outro, né? Uma ajuda mútua. Então, nós temos a concepção de que o casamento é uma forma de contenção também dessa questão da população. E a reprodução, ela é desenfreada se não tiver o casamento, né? E a gente tem os obstáculos à reprodução, que são esses itens que a Esther colocou, que também ajudam com que não passe do limite do número que é necessário para o nosso mundo. É interessante, assim, que a gente não percebe, mas todo mundo fala, claro que o aborto não, né? A gente não está falando do aborto, mas está falando de obstáculos à reprodução, que são coisas naturais que o ser humano vai aprendendo a lidar. E a população, ela vem crescendo sempre. E todo mundo fala assim, vai chegar uma hora que não vai ter lugar no globo para tanta gente que está reencarnando. Desencarna a gente, como o Papa falou no início, né? O vírus é um vetor aí, né? É uma forma que existe também, assim como as guerras, né? Que a gente vai ver depois na lei de destruição, para a gente ter os desencarnes também. Então, tudo é equilibrado. E o casamento, ele também é equilibrado. Nessa época de pandemia que a gente está, muitos casamentos foram desfeitos. Alguns casamentos, eles são de almas afins. Outros são de almas em provação. Outros são de almas elevadas, né? Outros... Quem poderia dar um exemplo de uma alma que se sacrifica pela outra num casamento, por exemplo? Isso está no livro Vida e Sexo também. Ah, mas eu vou dar o exemplo da minha mãe com meu pai. Ela foi renúncia a vida inteira. Sim. Alguém aqui é casado? Pode falar. Existem aquelas pessoas que se casam e um dos dois vive a vida toda adoentado, né? Tá sempre doente. Sim. Pode falar. Tem alguém que está junto. É o da Irene, então, que está com som. Tá. Pronto. E aí, então, essas almas, elas umas ajudam as outras. Nós estamos aqui reencarnados no planeta para a gente saber aprender a viver, para a gente aprender a conviver um com o outro. O casamento nada mais é do que isso também. Para a gente aprender a conviver nesse espaço menor, formação de família, reprodução ou não, né, de acordo com os novos níveis de casamento. Então, o Emmanuel, quando ele coloca que é a união de dois seres que se respeitam mutuamente, ele simplesmente está colocando a união de dois espíritos. Né? Então, pode colocar, Esther. A gente tem uma comparação sobre casamento bem bacana que a Esther vai colocar agora. Na primeira slide. Isso. Esse todo mundo conhece, né? Que acabou tendo a separação agora por conta da morte, né? Que é o príncipe e a rainha. Mas mais de 70 anos juntos. Mais de 70 anos juntos. E a gente vê um casamento que, claro, não deve ter sido perfeito, mas um casamento que durou, um casamento de almas afins, né? Então, almas em provação, geralmente, são aquelas almas que a gente vê que está brigando sempre, que está sempre com problema, um vai suportando o outro mais que amando. Almas afins, almas abnegadas, são as almas que a gente vê assim, nosso casamento perfeito, parece perfeito. Tem aqueles casamentos que são acidentais, que Emmanuel fala. Os acidentais talvez sejam a grande maioria hoje que nós conhecemos. São pessoas que nem se conhecem, nem estavam no caminho um do outro e começaram um primeiro encontro e casaram e tiveram seus filhos. E aí começam uma vida de provas e expiações ou de amor. E a gente vai ver só depois no final, né, da história.
Então, existem muitos tipos de ligações. E a gente fala de casamento, mas ligações de amizade, ligações no ambiente de profissional, ligações no ambiente da casa espírita. Então, a gente tem vários tipos de ligações. E tudo, na verdade, é um consórcio, é um casamento. A diferença do casamento, né, de duas almas que vão conviver por mais tempo juntas e que formam a família é a reprodução ou a união sexual, né, esse tipo de compromisso diferenciado. Mas depois que a gente desencarna, todo mundo vira irmão, né? Todo mundo vira irmão e todo mundo vai se encontrar com outras pessoas, com exceção daqueles casamentos que tem que continuar mais um pouco, né? Como a gente vai ver mais para frente. Então, vamos fazer essa comparação, Esther, vamos passando essa primeira... A receita de um bolo, achei muito interessante. O que vai num bolo? Quem pode falar? Quem sabe fazer? Ovos, açúcar, manteiga ou óleo, a farinha ou fubá e outros ingredientes. Pode ser uma laranja, pode ser um iogurte, pode não ser nada. Mas o básico é ovos, farinha, açúcar e óleo. Isso, muito bem. Vamos passar de um por um devagarzinho lá, Esther. Então, para a gente fazer o bolo, a gente precisa de uma vasilha e de uma colher, porque a gente precisa do ambiente, né? Precisa da farinha, que é a base, né, que consolida. Eu coloquei leite vegetal, porque a gente precisa desse líquido, né? O que mais que a gente precisa? A Madalena já falou praticamente tudo. O ovo, o que mais que a gente precisa? O óleo, que é o que vai fazer a união, o açúcar para adoçar um pouquinho, ou o chocolate. O fermento, que vai acontecer, que dá consistência para a massa crescer, né? Aí nós temos os ingredientes para formar o bolo. Depois a gente vai untar uma forma, a gente vai colocar na forma com cuidado esse bolo e depois a gente vai colocar no forno. E tem um tempo para esse bolo ficar pronto, né? E a gente retira do forno e a gente enfeita o recheio, põe a cobertura e coloca sobre a mesa. E quando é de aniversário, a gente fala, a primeira fatia, a pessoa que eu mais gosto vai receber a primeira fatia. Não é assim? Então, a gente tem um complexo aí da construção de um bolo que é muito fácil, que é muito simples, mas que para ele ser entregue para a primeira pessoa, para a pessoa que a gente mais gosta, uma fatia bem bonita, a gente precisa de todo esse trabalho, de todo esse tempo para a sua confecção, né? E essa comparação com o casamento também é bacana, porque agora você vai mostrar a parte do casamento. Quem poderia dizer, agora espera um pouquinho, Esther, para passar, qual o ingrediente que é importantíssimo para o casamento se formar? Um homem e mulher. Duas almas. Encarnadas. Respeito e admiração. Respeito e admiração. O que mais? Amor. Amor. Amor e paciência, porque amor sem paciência também não dá certo, dá ruim. Amor e paciência. Tolerância e respeito. Oi? Todo mundo caiu? Oi? Pode passar o primeiro. Tá. Ah, peraí. Espaço. Vocês lembram que tinha vasilha, que tinha uma colher, que tinha que ter um espaço para colocar o ingrediente, né? Então, o espaço no casamento é muito importante. Por quê? Porque ele precisa de um local, né? Quem casa quer casa, mas precisa também do espaço de cada um desses indivíduos, né? Um não pode tomar o espaço do outro, porque senão o outro não vive. E cada um precisa, por exemplo, um precisa assistir uma aula na casa espírita, o outro precisa assistir um culto na igreja evangélica.
Se não tiver esse espaço para o casal, que é de religião diferente, isso já é um conflito. Então, é necessário que no casamento, essas duas pessoas, elas encontrem esse espaço. Então, é muito importante o ambiente, né? O respeito, como alguém falou, né? O respeito é a base de tudo. Se uma pessoa não respeita a outra num convívio normal da sociedade, a gente acha um absurdo. Imagina dentro de casa. Então, é necessário para um casamento ser muito bem formado, o respeito é um ingrediente importantíssimo para o casamento. Que mais? Compreensão. Às vezes a pessoa não vai estar muito bem naquele dia, ou então vai estar passando por um problema externo, no que aconteceu com seus familiares. Então, e um dia, ou uma semana, ou um mês, ou um ano, às vezes é necessário que o outro cônjuge compreenda aquela situação e acompanhe aquela situação juntamente. Isso é difícil também, mas é uma forma de... é um ingrediente importante para sedimentar o casamento. O outro ingrediente, pode passar. Criatividade. A criatividade no sentido de todo dia, a gente saber conversar alguma coisa diferente. Hoje em dia só se fala em Covid, então imagina dentro de casa as discussões mais acirradas sobre vacina, se vacina faz efeito ou se não faz, se eu vou pegar, se não vou, se eu vou usar máscara. Então, essas coisas ficaram tão maçantes. Imagine outros assuntos que são de violência. Eu tenho vizinhos que ouvem aqueles canais de crime o dia inteiro. Imagina como fica a cabeça daquela pessoa, os assuntos daquela pessoa. É só isso. Então, a gente tem que ter uma criatividade, tem que fazer alguma coisa diferente, tem que ler alguma coisa diferente, tem que começar a sair um pouco fora da massa, né, dos assuntos que a massa tem para oferecer, para a gente conversar com aquela pessoa que está convivendo com a gente todos os dias. Senão, os assuntos ficam muito iguais, muito baixo nível, né? Porque é um assuntos que são críticos demais, e a gente acaba ficando, se envolvendo nesse clima e os casamentos, eles se enfraquecem. Um outro ingrediente importante, o bom humor, porque as pessoas mal-humoradas, elas têm já dificuldade de relacionamento com qualquer outra, e dentro de casa, com certeza, o bom humor é importante, é um ingrediente fundamental. O outro, palavras doces. Não muito doces, que nem o açúcar, que alguém falou, a Madalena falou, né? Você põe o açúcar, ele fica doce. Se você pôr muito açúcar, ele fica melado e intragável. Então, palavras doces também são importantes. Não sempre, não toda hora, com moderação, para não enjoar também. Né? É um ingrediente importante. Qual que é o outro ingrediente que apareceu lá? Humildade? Paciência. A paciência, é verdade. Então, Não, foi nesse humildade que apareceu. Vocês não estão vendo? Mas ela falou paciência, e tem a ver também, porque a gente tem um ingrediente importante, né? Alguém falou paciência, é verdade. Paciência sem amor não dá. E ou amor sem paciência, ou paciência sem amor, porque, na verdade, o amor em tudo. Mas como a gente ainda está no nível de compreensão diferenciada, a gente precisa ter um pouquinho de humildade e de paciência para poder conviver com o outro. E o amor, que é o fermento, né? Que estava no lugar do fermento. O amor é o ingrediente principal. Então, quando as pessoas têm amor, elas conseguem manter esses espaços respeitados, a compreensão, o respeito, a criatividade, buscam palavras melhores para que o outro se sinta bem, buscam ter o bom humor. O amor é que move tudo isso, né? Ele é o principal ingrediente. Então, sem ele, todos os outros aspectos são experiências. E todos os casamentos têm todos esses aspectos, pelo menos no início. Porque muita gente depois, no final, vai ficando sem humor, vai tendo palavras mais amargas, vai ficando sem respeito. Porque no começo tinha, mas depois vai acabando com a convivência, né? Vai acabar, esses ingredientes vão definhando com a convivência que as pessoas têm, porque uma conhece a outra mais de perto e tudo. Mas quando se tem Posso amor... falar, Eliane?
Posso falar? Pode. Ou Pode. fortalece, ou fortalece. Isso. No meu caso, por exemplo, eu sou casada há 49 anos, e nesse período da pandemia, nós até comentamos um com o outro, que nós moramos só os dois, né? Eu tenho uma filha, mas ela é casada. Nós convivemos numa paz, numa serenidade, e esses dias nós até comentamos, né? No começo, eu fiquei com medo de como seria o nosso relacionamento sozinhos, fechados, vendo muito pouco a família. Mas não, nós estamos tão serenos e cada um assiste programas diferentes na televisão ou lemos coisas diferentes. E quando nós sentamos, é para comentar sobre isso que nós estamos vendo, que nós estamos lendo. E está sendo, assim, muito bom para nós dois. Graças a Deus, casamentos de almas afins, está vendo como a gente encontra? Então, nesse caso, os ingredientes se fortaleceram, e é isso mesmo, o segundo passo. Ou eles se enfraquecem, porque não tem afinidade, ou eles se fortalecem, porque tem exatamente o ingrediente principal, né, o fermento da relação, que é o amor. Como o caso da Madalena, por exemplo, e de outros casais da sala, né? E esse casamento, ele também precisa de... Pode passar, Esther. De um afeto, né? Afeto, que é importante. Né? Que a gente viu lá, untar a forma, colocar no forno e deixar assando, né? O afeto, a individualidade. Você vê que a Madalena falou, né? Cada um lê um livro, depois senta para conversar sobre esse livro, né? O calor de querer, que é o forno, né? Coloca no forno, ou seja, o calor de querer bem. Eu tenho a minha religião, você tem a sua, mas a gente tem um calor de querer bem um ao outro, independente do que você gosta ou do que eu gosto de ler, ou de assistir, ou de frequentar. E a gente tem o tempo, né? Que é o amadurecimento, que é isso que aí vem com o que a Amada falou, que é amadurecimento, né? Tudo isso, com o tempo, ele pode se desgastar ou pode se fortalecer. Depende do amadurecimento das almas. Se as almas amadureceram com o respeito e a falta de respeito um dia, a compreensão e a falta de compreensão um outro, aí a criatividade, o bom humor que se manteve sempre, palavras doces que às vezes foram amargas, foram irritadiças, foram de cólera, né? Como nós comentamos aí no início, mas depois com paciência a gente viu que essas palavras foram se tornando mais equilibradas, né? Tudo isso é amadurecimento. Então, um amadurecimento para os espíritos que estão unidos nessa união, que muitas vezes são de pessoas afins e muitas vezes são de pessoas que não são muito afins, mas que estão casados como provas ou como expiações e conseguem passar por essa prova ou essa expiação. A paciência, como nós já dissemos, né, quando a gente tira a intimidade, né, que é necessária para o casal, e o carinho, né, que é a questão de colocar à mesa, né? E tudo isso, essas coisas todas, muitas vezes elas não são manifestadas nas atitudes, mas no sentimento. Às vezes as pessoas não conseguem manifestar, né, um carinho com uma atitude, por exemplo, de um abraço, mas conseguem sentir um carinho pelo outro. Então, isso também é vibrar e isso também deve ser reconhecido e aprendido no amadurecimento desse casamento, né? Então, quando a pessoa tem tudo isso, ela está ofertando o melhor pedaço, ou seja, é o que ela tem de melhor para outra pessoa que também oferece aquilo que ela tem de melhor, né? Agora, a gente passa para o outro item, que é o celibato, né? E eu não sei o nosso tempo, mas o celibato, ó, de 1964 a 1992, deixaram a batina 54.432 padres. Bastante, né? Bastante. O padre, a gente cita o padre porque na Igreja Católica o celibato é uma regra hoje em dia, mas antigamente, bem antigamente, não era. Os padres eram escolhidos depois de casados. Não tinha essa coisa de ser celibatário primeiro para ser padre. Era assim, numa pessoa casada, você tem uma tendência, uma predisposição a ser uma pessoa que consegue levar a palavra, que consegue fazer o trabalho de sacerdócio
Você quer deixar o seu casamento e você não vai poder mais ter relações com a sua esposa para servir a igreja, né, para ser padre? Muitos padres diziam que sim e começavam esse trabalho, que cada um na sua evolução, claro, e deixavam as esposas ou deixavam os seus casamentos ou continuavam casados e não mantinham as relações sexuais, isso era o celibato dentro de casa, para serem padres. Os padres que eram pegos tendo filhos, por exemplo, eram expulsos, claro, da igreja. Então, é uma questão muito ampla essa questão do celibato dos padres, porque muitos pastores e muitos padres que são celibatários naturalmente, eles falam quando a pessoa quer ser celibatária, ela tem uma pergunta aqui. Ah, tá. Quando a pessoa quer ser celibatária, né, ela é naturalmente, né? Quando Jesus falava, ó, quer me seguir para um apóstolo? E eles falavam, ó, deixamos mãe, pai, filho, esposa, campo, herança, bens para te seguir. Deixar tudo isso para seguir ao Cristo naquela época era um tipo de celibato, porque não é só o celibato do casamento, mas o celibato também para a vida material. É um desapropriar-se de algumas coisas que dão prazer ou que dão facilidades ao âmbito espiritual. Então, o celibato ele tem uma visão mais ampla quando a gente começa a olhar o lado espiritual, porque a gente está acostumado a falar assim, casamento, celibato, só para quem é casado, só para o corpo encarnado e junto. Mas a gente tem o casamento de almas afins, que são almas que transcendem todos os aspectos do corpo e vão trabalhar juntos, né, numa obra, por exemplo, que muita gente fala que é o Kardec e a Amélie, né, foram esse tipo foi esse tipo de casamento, e tem o celibato de pessoas como Chico Xavier, que é um espírito que precisou trazer para a gente uma obra grandiosa e que a gente já conhece a vida, e não se casou, não teve nenhum tipo de relacionamento com outra pessoa, né? Então, é um campo maior mesmo, né? E qual é o sacrifício do celibato? Quem pode responder? Qual é o sacrifício do celibato? Não sei. Falou que não Para sabe. os padres, por exemplo, é ficar sem o sexo, né? Não é? Não ter o casamento, não manter uma relação sexual e tudo isso em nome de uma pureza, né? Tanto as freiras também se manter puras, porque é o casamento Sim. com Jesus, tanto que elas têm uma aliança que simboliza esse casamento com Jesus. Sim, então, exatamente. Que mais? Só? Então vamos lá, vamos passando. É isso mesmo. Castidade significa não ter relações sexuais? O que vocês acham? A Magali acabou de falar, né? Ela alcança não só o ato em si, como o próprio controle do pensamento e do sentimento direcionado para a religião e não para a vida carnal. Sim, para a espiritualidade, né? Não para a vida material. Porque é essa questão. Castidade tem origem em pureza, porque a Magali comentou. Que é a questão de você levar o seu pensamento. As almas não precisam ser separadas ou celibatárias para serem puras, para terem uma vida boa. E não precisam parar de ter suas relações sexuais para serem castas. Porque a castidade está no sentimento, está no pensamento, está naquilo que a pessoa tem, vibra, pensa. É diferente do corpo. A gente leva tudo para o corpo. Tudo a gente materializa. E a gente tem que olhar com o olhar de Jesus, que é levar tudo para a alma. Todas as parábolas ele falava para a alma, todas as interpretações dos textos que Kardec deixou para nós é para a alma. A gente tem direcionamentos do corpo, que é para a gente saber e aprender a lidar com isso, mas tudo para nossa alma, porque nós somos espíritos, né? Quando a gente falava no início que a Esther colocou a população do globo lá, né? Quantas pessoas
achavam, eu não sou da Alemanha, eu não gosto aquele vídeo, né, que você colocou, Esther. Nós não somos mesmo, nós somos únicos, né? Nós somos criados por Deus, somos únicos, não existe ninguém igual a Andréia, não existe ninguém igual a Magali, a Esther, o Papa, todo mundo é único. O que a gente tem nessa questão do DNA é a parte material, um misturado com o outro, então isso a gente não deve ter nenhum tipo de represália, nenhum tipo de preconceito. E nós somos a somatória de nós mesmos. Então, se nós fomos no passado lá da África, nós temos no nosso consciente, no nosso inconsciente, na nossa formação espiritual, os costumes africanos. Depois a gente foi lá da Alemanha, temos os nossos costumes, né, os sentimentos, as práticas alemãs. Então, a gente tem uma mistura de tudo isso, mas é nosso, é único, fomos nós que aprendemos. Agora, fisicamente, a gente tem mesmo essa mistura toda, porque é uma questão orgânica, tudo é uma massa, né? E a castidade, então, ela tem origem nessa pureza. Pode passar, Esther. Direcionar a energia sexual para além do corpo, né? A nossa energia sexual, segundo Emmanuel, ela é uma energia, ela é uma carga que a gente precisa direcionar para além do corpo físico. Usar a criatividade, usar a arte, usar as conversas, usar o trabalho espiritual, a energia até do passe, ela pode ser uma energia sexual, porque a energia sexual é a energia criadora que nós temos dentro de nós, né? Que nós temos no nosso espírito. Então, ela pode ser usada para o centro de força genético, para o sexo, para a reprodução de novas almas, né? De novos corpos, para novas almas habitarem, mas ela pode ser uma energia utilizada para a criatividade, para que a gente crie de forma diferente. Então, tem pessoas que são brilhantes. Divaldo, por exemplo, a vida toda ele passou falando e trabalhando com aquelas crianças na Mansão do Caminho de uma forma brilhante, usando a energia sexual dele direcionada para esse trabalho. Então, nós não precisamos ficar preocupados se a gente tem conhecidos que são desregrados no sexo, porque uma hora ou outra eles vão conseguir, né, se enquadrar essa energia de alguma forma para a parte melhor de suas vidas. Nem que para isso, de repente, tenham que reencarnar com alguma limitação em algum momento, né? E para a gente falar de poligamia, a poligamia é opção ou cultura? Ela pode ser cultura em alguns lugares que a gente já sabe que pode existir, pode ser opção. A pessoa pode ser casada e pode ter várias outras pessoas porque quer, né? Porque acha que isso é correto, e a gente não julga ninguém. Mas a gente sabe que o casamento, segundo os espíritos, é uma forma da gente unir essas duas almas com respeito em detrimento das outras, né? Se a opção da poligamia é consciente, virá uma reparação no casamento ou no celibato, né? Então, às vezes a pessoa tem aquele casamento de prova, aquele casamento difícil, pode ser uma aprovação de uma vida poligâmica por opção em outra, ou na mesma encarnação até. E o celibato pode também ser uma forma que aquela alma encontrou de não estar ligada à poligamia, para que ela consiga respeitar os outros e consiga direcionar a sua energia sexual para o lado correto da vida, né? Se direcionando a si mesma. Mas como a gente tem falado em celibato além do casamento, Esther, vamos passar mais um. Deixa eu ver aqui a ação. Né, o casamento espiritual. Vocês sabem que no livro Nosso Lar, nós temos o capítulo 38, que fala de um casamento que existiu lá, casamento de Tobias, que André Luiz vai visitar, e ele fica intrigado porque tem duas mulheres morando junto com ele. E ele fala assim, não, essa aqui é minha primeira esposa, a Hilda, e essa aqui é minha segunda esposa, a Luciana. Aí o André Luiz fala, nossa, que pode poligamia, né? Todo mundo fica junto. E ele fala, não, é que essa aqui é a primeira esposa, eu fui casado com ela desencarnou, e eu vim a casar com a Luciana depois. Só que a primeira esposa não compreendeu. No primeiro momento, a Hilda, que é a primeira esposa, ela ficou nervosa, irritada, e obsediou a Luciana, ao ponto de quase conseguir matar, né, por obsessão.
E depois, com muito esforço, veio a avó dela conversar e tudo, e eles conseguiram esse reajuste. E no plano espiritual, os dois estavam juntos, os três estavam juntos, mas em caráter familiar, de união. É estranho isso, né? Quando a gente vê no André Luiz contando, que parece assim, então todo mundo fica junto depois. Eu tive 10 esposas. Gretchen, então, vai ter um monte, né, de marido. Né? Fábio Júnior, idem, né? Um monte de mulher. Vai ficar todo mundo apertado ali numa casa? Não, né? Vou montar uma pensão. Vou montar uma pensão. Montar uma pensão. Vinícius de Moraes também tem um monte. Na verdade, a Hilda, ela precisa reencarnar de novo juntamente com o seu marido, né, que é o Tobias, para uma tarefa. E a Luciana, ela foi uma alma que foi boa para que os filhos pudessem ser cuidados. Então, ela depois agradeceu. A Luciana foi um casamento de ajuda, né, de auxílio, e a Hilda era o casamento de amor de verdade do Tobias. E ele reconhece e fala isso na sala, lá conversando com o André Luiz naturalmente. E não tem ciúme ali no meio. Por quê? Porque a Luciana também tinha um noivo que estava esperando ela para reencarnar, porque eles já iam viver juntos. Então, no plano espiritual, essa coisa muda muito. A gente fica muito apegada aqui na Terra, né? Mas no plano espiritual muda muito, porque a gente não sabe, olha, eu casei com você, mas era um compromisso só mesmo para a questão do cuidado dos filhos, porque você mesmo tem um noivo que vai se casar com você daqui a 2 encarnações, sabe? É uma coisa tão assim ampla e a gente foge um pouco do nosso contato. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos que respeitar, né? O casamento, ele é a união permanente de 2 seres que se amam, se respeitam, e ela tem que ser respeitada aqui no nosso planeta para que a gente consiga evoluir. A poligamia, ela vai ser desfeita um dia, e o casamento, ela é a união correta para que haja reprodução, para que haja respeito, para que as pessoas se conheçam mais. E no futuro, a gente não imagina como seja o casamento. Talvez só casamentos transcendentais, casamentos de almas afins mesmo, que sejam só por carinho, momento de respeito, momento de trabalho. A gente não imagina como seja, até porque a gente está muito ainda aqui na Terra, né? E pode passar, Esther. E a gente tem um teste agora para vocês, vou pedir para que vocês marquem aí no celular ou num papel e uma caneta, uma nota de 1 a 5 para a qualidade das atitudes que nós vamos passar abaixo aqui, tá? Então, eu gostaria que todo mundo... Espera um pouquinho, Esther, para todo mundo responder na hora certa. Junto. Pode falar, pessoal? Vocês vão anotar? Então, vamos lá. Por quanto tempo você consegue ficar sem falar com alguém, nem por celular? É uma nota de 1 a 5 para a qualidade desse tempo, tá? Não é assim, eu consigo ficar 5 horas, mas minha cabeça está assim, não vejo a hora de falar. Então, é uma qualidade. Eu consigo ficar de boa de 5 horas sem falar com ninguém, tá? Outra qualidade. Vamos marcar. Pode passar, Esther. Quando alguém fala com você, contando os seus problemas, você ouve até o final, sem cortar a pessoa, nem em pensamento? Difícil, hein? Depende, antes ou depois da pessoa falar, pô, você só me interrompe. Aí eu paro e fico escutando. É uma nota, a gente tem que se dar. Eu fiz meu teste também, tá? Pode passar? Pode passar. Quando você lê um texto, ou lê um livro, ou assiste uma palestra, consegue ficar digerindo a lição? É uma nota, de 1 a 5 para a qualidade das atitudes. Pode passar. Como são os seus momentos de prece? São rápidas, apenas mentalizações? Fala em voz alta, tem que orar o Pai Nosso? Isso são tipos, tá? Para ficar mais fácil de entender. Mas como são os momentos, a qualidade?
Quando você julga o comportamento alheio, percebe que está julgando? Veja que eu já estou afirmando que a gente julga, né? A gente percebe que, puxa vida, agora eu julguei. Né? Qual é a qualidade dessa atitude? Que nível de 1 a 5? Costuma criticar os outros ou aqueles que não parecem bons na sua opinião? Bem parecido com o anterior até. Para a gente marcar também a qualidade. Acho que tem só mais um, Esther. Antes de dormir, a exemplo de Santo Agostinho, consegue verificar se o seu dia foi bom? Então, qual a qualidade desse pensamento, dessa verificação? Só. Todo mundo já se deu a nota? Todo mundo conseguiu? Se todo mundo conseguiu, vou pedir para todo mundo falar, então, qual foi a sua nota. Mas você tem que somar tudo? Soma tudo. Soma tudo. Ah, tá. Pronto. A gente pode tirar daqui já agora, porque acho que acabou, não acabou? Acabou, pode tirar. E aí já todo mundo fica aparecendo melhor. Isso, aí a gente pode falar qual foi a nossa nota. Quem quer falar, pode falar. Meu deu 30. Ah, que ótimo. O meu deu 21. Eu também. 22. 22. 24. 24. Mete essa baixa. Quem mais? Deixa eu falar o meu. Eu fui somando aqui as coisas que eu tenho uma nota para hoje. Tá. Eu tenho uma nota para 20 anos atrás. Tá? A minha conta deu 27, mas eu posso dizer que foi tendenciosa. Por conta da doutrina, o quanto ela me modificou. Sim. Se essa nota fosse perguntada há 20 anos atrás, dos meus 27, raramente chegaria aos 17. Ah, tá. Muito bem. Alguém mais quer comentar? O que vocês acharam da qualidade? Eu fui que nem a do Papa. Se eu fizesse esse comparativo, meu deu 21. Mas se eu fizesse o comparativo que nem sei lá, 10, 15, 20 anos atrás, ia cair para uns 10, uns 5, por aí. Tá Então, vendo? Cada um reflete o seu processo de evolução de uma forma. Se eu fizesse há 10 anos atrás, talvez desse mais, por causa da minha arrogância de achar que eu já era boa demais, entendeu? Entendi. Eu já me achava tudo, não, tá tudo ótimo, tá tudo perfeito, tá tudo maravilhoso. 10, 15 anos atrás, talvez desse uma nota maior. Hoje, mais consciente que eu estou em processo, eu acho que eu, falei assim, não sou tão boa assim, não sou tão estudiosa assim, não sou tão. Então, eu vou chegar lá, vou chegar ao ponto de falar assim, não, depois vai estar melhor. Isso mesmo. Tá certíssimo. Esse é o nosso final. Tá certíssima. Eu também. Ela lembrou de uma coisa que na hora que eu falei, se eu visse isso, se eu visse 20 anos atrás, eu ia ser super arrogante a falar que eu era muito perfeita, é verdade. É verdade, principalmente naqueles momentos de prece, né? Porque às vezes a gente não consegue mesmo. E antes de dormir fazer a avaliação que Santo Agostinho manda, muito difícil. A gente está com muito sono e está pensando em várias coisas. Deixa eu lembrar, então, se meu dia foi bom para todas as pessoas que eu tive contato. Olha que exercício. E é difícil mesmo de fazer. Então, parabéns para quem conseguiu uma nota boa, porque a nota boa é o que vocês deram para vocês mesmos. Não existe uma avaliação final. E, ao mesmo tempo, essa avaliação de qualidades é uma avaliação de celibato. Porque à medida que a gente vai se desprendendo das coisas que são mais comezinhas, que são mais pesadas do dia, a gente vai se
se libertando também de algumas amarras nossas. É um celibato espiritual. Então, a gente já está no caminho dessa pureza, desse celibato espiritual. É claro que a gente vai avaliar e falar assim, imagina, né, com o meu pensamento, com aquilo que eu falo, com as minhas atitudes, imagina que eu estou no caminho de pureza. Mas está. Porque, como vocês disseram, né, a Magali, a Esther, ou o Papa, né, há 30 anos atrás, como que a gente era? Né? E as outras encarnações? Como que a gente estava? Então, hoje a gente é o melhor que nós somos. O melhor de nós estamos hoje o nosso melhor. Então, a gente imagina que e vamos melhorar cada vez mais. Não é legal ser o que a gente é hoje? Não é legal? Aprendemos já muitas coisas na doutrina, já participamos de várias coisas, já temos várias capacidades, né? Já temos várias melhorias. Imagina como a gente vai ser da próxima encarnação. Então, a gente vai estar muito melhor. Então, isso também é um caminho para o celibato, independente de ser casado ou não, de ter alguém ou não. É o celibato espiritual. Tá? Então, é isso. Muito bem. Parabéns para vocês. Muito bom mesmo. Agora eu passo para a Esther. Obrigada, Eliana. Adorei. Obrigada. Obrigada. Agora vamos para a parte prática, Eliana? Ou a Irene? Eu não sei qual das duas que vai Irene. Fazer. Hoje é a Irene. Oi. Oi. Tá horrível aqui. Se a Eliana puder fazer. Tá. A internet está muito ruim. Tá bom. Então, eu vou pedir para a Esther ler a questão. Tá bom. Então, novamente. Quanto aos variados cursos de formação de médiuns espalhados por toda a parte, são úteis de fato para os indivíduos? Quem respondeu foi o Raul Teixeira. Sempre que nos reunimos com o objetivo de estudar o Espiritismo, encontramos razões para alegrias imensas. O Espiritismo é um filão notável, aclarando a nossa visão, desenvolvendo-nos o intelecto e ajustando-nos às experiências amadurecedoras. O que nos deve chamar a atenção, a fim de que nos precatemos, é o fato de entendermos os cursos de formação de médios como curso formal, com graduação em notas, provas e formaturas. Isso porque o sentido do curso ser desenvolvido nessas bases fará entender ao cursando ou aluno que quando ele o concluir, estará formado. Então, terá de ser médium a qualquer custo, podendo surgir fortes predisposições à mistificação ou excitações que levem o indivíduo às bordas dos fenômenos anímicos, pela ansiedade de dar comunicações. Os estudos espíritas devem ser descontraídos e agradáveis, permitindo trocas de experiências, facultando o crescimento geral. O estudo da mediunidade, por outro lado, não passa do estudo de uma parte do conhecimento espírita, devendo ser feito, por isso, associado aos demais temas da doutrina espírita. É isso. O curso ele serve para a gente ter um direcionamento, né? Todo mundo é médium, independente da religião que tenha. Pode ser católico, pode ser budista, evangélico, independente, é médium. Nasceu é médium, porque a mediunidade ela é inerente ao organismo. É uma faculdade que a gente tem e que a gente vai conviver para o resto da vida com ela, porque é uma forma de comunicação espiritual. É a maneira como eu me comunico com aqueles que estão, né, com os espíritos, encarnados ou desencarnados. Então, o curso ele é um direcionamento para a gente conseguir equilibrar essa mediunidade, né, educar essa mediunidade. Então, vamos fazendo rapidamente a nossa parte prática. Vamos fechando os nossos olhos. Vamos sentando de maneira confortável, respirando profundamente. E na hora da nossa respiração, a gente vai absorvendo
o oxigênio, que é o melhor que nós temos na nossa casa. Nós vamos inspirando pelo nosso nariz esse oxigênio, juntamente com os fluidos que estão ao nosso redor, criados por nós mesmos, em decorrência da nossa participação na nossa aula. Sentindo que um pensamento iluminado chega até nós, é o pensamento do nosso irmão espiritual trabalhador, que também comunga conosco dessas reuniões da manhã. Vamos respirando profundamente, sentindo uma luzinha penetrar nas nossas narinas, chegando até o nosso cérebro. E no nosso cérebro, fazendo toda a limpeza, para que todo o comando do nosso organismo esteja equilibrado nesta manhã e no nosso dia. Vamos inspirando, fortalecendo a nossa respiração, levando essa luz para os nossos pulmões, higienizando os nossos pulmões, harmonizando toda a circulação, todo o ar que nós precisamos para ficarmos imunes às doenças respiratórias atuais. Vamos relaxando nosso corpo, inspirando profundamente e levando essa luz agora para os nossos centros de força. Nosso centro de força coronário no alto de nossas cabeças, banhando todos os outros centros de força no nosso corpo espiritual, harmonizando o nosso perispírito como um todo. Vamos sentindo que saem de nós fagulhas de luz, fagulhas de saúde, fagulhas de respeito, de tranquilidade, de harmonia. E nós vamos agradecendo aos nossos mentores espirituais por nos abraçarem, por estarem conosco, não somente nesse momento em pensamento, mas em todos os momentos que nós estamos sozinhos em casa, ou com outras pessoas e necessitamos do seu abraço. Fortalecendo o nosso corpo físico e espiritual, nós vamos mentalizando um sol, um círculo de luz como se fosse um sol. E nesse sol, vamos colocando toda a nossa alegria, a saúde, a esperança, a proteção que nós desejamos para todas as pessoas. E vamos fazendo uma solicitação a Deus para todas as famílias e todos os casamentos do Brasil, para que esses casamentos estejam harmônicos, se estiverem desequilibrados, que possam melhorar, para que não haja violência com os filhos, entre os cônjuges. E vamos fazendo uma vibração em particular para todos aqueles que perderam os seus filhos nesse momento para a Covid ou para outras doenças, mas principalmente para aqueles que contribuíram para a perda de seus filhos. Vamos imaginando esse sol e solicitando a Deus que ampare todas as crianças desaparecidas, todas as pessoas que se perdem
por não saberem voltar para casa, por terem tido lapsos de memória, por terem sido raptados. Vamos pedindo por todas essas pessoas. Sabemos que Deus sabe o paradeiro de todas. E sabe o porquê e o motivo de tudo isso acontecer. Mas nós não sabemos. Então solicitamos a Ele para que todas essas famílias sejam amparadas, para que todas essas pessoas sejam iluminadas, aonde quer que estejam e com quem estejam. Vamos mentalizando esse sol à nossa frente. É um sol pequeno, mas vamos mentalizando e depositando nos hospitais próximos às nossas casas, UPAs, UBS, postos. É o nosso trabalho, é o que nós podemos fazer. É a luz que nós podemos emitir. E é um trabalho grandioso quando temos em nossa mente a responsabilidade de ajudar um espírito a levar luz para aqueles que estão necessitados de uma oxigenação. Vamos respirando profundamente, harmonizando a nossa mente, agradecendo a Deus pela oportunidade da vida, pela oportunidade da nossa saúde, pela oportunidade de estarmos estudando juntamente com nossos amigos uma doutrina tão peculiar e tão importante para a libertação de nossas consciências e a libertação de nossas almas. Agradecidos, vamos pedindo a Deus que nos abençoe cada vez mais, que nos ilumine, nos enriqueça de fluidos positivos e de oportunidades úteis para provarmos que a nossa grandiosidade está na alma. Agradecemos a Deus, pedimos nesse momento que os nossos mentores espirituais, os nossos espíritos protetores, visitem-nos nas nossas casas e nos apoiem, nos intuam, nos ajudem naquilo que mais necessitamos e muitas vezes esquecemos de pedir. São eles os nossos companheiros de todos os dias. Mesmo estando longe em suas tarefas, estão ligados a nós pelo pensamento. Vamos pedindo a eles para que visitem-nos durante o dia ou durante a noite no nosso sono. E quando formos dormir, nós possamos recuperar todas as células de nosso organismo para amanhecermos amanhã com essa recuperação sentindo alegria e jovialidade. Nós possamos agradecer neste momento pela nossa vida. Respirando profundamente, pedimos a Jesus que nos ampare, que nos dê uma ótima manhã, um ótimo dia, uma ótima semana. E que na próxima quinta possamos nos reunir mais uma vez nessa sala. Graças a Deus. Graças a Deus. E agora eu gostaria de pedir para o Papa cantar a música dele, para encerrar com chave de ouro e gravar. Ótima ideia. Obrigada, Eliana. Eu que agradeço. Papa, liga o som, que você está com o som desligado. Agora sim. Essa música é do Lenine. E como amante da música, eu tenho um trabalho paralelo que eu faço em outro centro, e nós criamos um grupo para estudar música melhor, a letra e a mensagem por trás dessa letra, dessa composição. E todos nós sabemos que artistas de várias áreas, né, da pintura, da escultura, os oradores, os escritores, os cientistas, todos são inspirados. Então,
eu percebo quando a gente ouve música apenas por ouvir, a gente não se detém na mensagem que está por trás dela. Então, o meu convite é para que eu vou cantar o pedacinho que eu cantei, mas depois eu vou mandar a música para que vocês reflitam sobre a mensagem da letra. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, eu vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal, a loucura finge que tudo isso é normal. Eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz, e a gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que o tempo que nos falta para perceber, será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber, a vida é tão rara, a vida é tão rara, a vida não para. Beijos a todos. Que lindo! Maravilhoso, obrigada!